Muito bem, agora que o treinando já consegue visualizar melhor as duas situações anuais no solstício de verão, que é muito próximo aqui do que está ocorrendo aqui nessa imagem, no dia em que foi capturada essa imagem, e no solstício de inverno, fica mais fácil irmos para a parte de cálculos. Bom, como já disse anteriormente, a data de referência é o solstício de inverno, dia 21 de junho aproximadamente. Então nós temos aqui o Sol na posição mais baixa no ano, ao meio-dia, tá ok? Na posição mais baixa do ano. E nós temos aqui a projeção da sombra do painel fotovoltaico sobre o painel fotovoltaico, sobre o string de painel fotovoltaicos seguintes, tá ok? Essa sombra aqui, ó, o Sol vai estar numa posição aproximadamente nessa altura e vai gerar uma determinada sombra até aqui. O que nós temos que descobrir é essa distância entre esse ponto e esse ponto. Nós temos que descobrir a distância mínima. Inclusive, nós utilizamos esse mesmo tipo de cálculo para esse projeto aqui. Nós temos que identificar alguns parâmetros que estão sendo utilizados aqui para facilitar o entendimento. Bom, essa é a distância mínima, tá? Esse D minúsculo entre um painel fotovoltaico e outro. Eu tenho o comprimento do painel fotovoltaico, tá ok? Um painel fotovoltaico de 60 células. O painel comercial hoje tem em torno de 1,6 metros. Eu tenho o ângulo de inclinação que nós calculamos anteriormente. Lembram? Pode ser pelo Cressev ou pode ser por fórmulas. E com esses dados aqui eu vou calcular. E tendo esse ângulo aqui, que é o ângulo mínimo que eu vou ter durante o ano, basta eu substituir nessa fórmula aqui, que é uma fórmula de trigonometria básica, eu vou encontrar a distância mínima entre os painéis. Eu já antecipo, para quem não está muito habituado com cálculos matemáticos, principalmente trigonometria, será disponibilizado no campus virtual uma planilha, uma das planilhas que estão disponibilizadas para o treinando, é a planilha que faz esse cálculo. Então, se você não está habituado com esse tipo de cálculo matemático, não tem problema, basta você entender o método e simplesmente colocar esses dados aqui na planilha, colocando o tamanho do painel, o comprimento do painel fotovoltaico, esse ângulo alfa, que é a inclinação do painel, e esse ângulo beta, que é dado em planilha também, que vai ser disponibilizado a vocês, ou a própria planilha já calcula isso para vocês. Mas a fórmula que nós vamos utilizar é exatamente essa aqui. Esse ângulo beta, que está na fórmula, eu preparei uma planilha de norte ao sul do Brasil. Esse aqui é o ponto mais ao norte do Brasil e esse é o ponto mais ao sul do Brasil. Então eu tenho aqui de 3 graus norte a 35 graus sul, ou seja, nós conseguimos aqui preencher os requisitos para todas as latitudes do Brasil. Basta o treinando utilizar, por exemplo, no caso de Limeira, que é aproximadamente 23 graus sul, eu teria um ângulo beta de 43 graus, ou seja, o Sol estará no solstício de inverno a aproximadamente 43 graus do horizonte. Perceba que à medida que eu estou indo para o sul, 23 graus sul, se eu tratar aqui 35 graus sul, ou seja, no extremo sul do país, o Sol vai estar a apenas 31 graus do horizonte, ou seja, estará muito baixo. Em contrapartida, se eu pegar no solstício de inverno, nesse mesmo dia do ano, esse ponto aqui, por exemplo, a 1 grau sul, o Sol estará a 65 graus do horizonte. Percebam? No mesmo país, a diferença, a amplitude da diferença entre o extremo sul e 1 grau sul, ou seja, bem próximo do Equador. Então esses dados aqui o treinando pode utilizar e será essa planilha, essa tabela também disponibilizada no campus virtual. Tendo esses dados em mãos, vamos aos cálculos. Bom, primeiro exemplo aqui é um cálculo da distância mínima entre painéis para um sistema Grid-Tie.
Então eu tenho aqui o comprimento dos painéis de 1,6 metros, o ângulo de inclinação do painel fotovoltaico, que é o alfa, que eu já calculei anteriormente, o ângulo do Sol no solstício de inverno, que é esse ângulo beta, que é disponibilizado para o treinando, a distância mínima entre os painéis, que é o que eu quero calcular, sendo aqui um cálculo para a cidade de Campinas, que está na latitude 22,9 graus. Bom, essa aqui é a fórmula. Então, o que nós vamos utilizar? Essa é a fórmula matemática, a fórmula trigonométrica que será utilizada nesse cálculo. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente substituí os dados que eu tenho nessa fórmula. Então, por exemplo, o comprimento dos painéis, 1,6 metros, coloquei aqui. O alfa, tá ok? Que é o ângulo, que é o tilt, ou ângulo de inclinação do painel, que eu calculei anteriormente para a cidade de Campinas, de 20 graus. Substituí o alfa e substituí o beta, que é 43 graus, para uma latitude de 23 graus sul. Para 23 graus sul, o ângulo beta é 43 graus. Agora que eu substituí os valores nessa fórmula trigonométrica, eu faço esse cálculo, eu pego o seno de 20, divido pela tangente de 43, somo ao cosseno de 20 e multiplico por 1,6. Eu calculo a distância mínima entre os painéis, que nesse caso é de 2,1 metros. Eu coloquei aqui para um sistema grid tie, porque nós já tínhamos calculado anteriormente e tinha ficado em 20 graus a inclinação do painel fotovoltaico. Obviamente, como nós já vimos anteriormente, se o sistema for um sistema autônomo, ou um sistema isolado, esse ângulo de inclinação é maior. E aí eu teria que mudar esse ângulo alfa aqui para um sistema, no caso, isolado. Voltando a deixar bem claro para o treinando, quem não está habituado com esse tipo de cálculo, será disponibilizada uma planilha no campus virtual em que basta você inserir esses valores, que a planilha vai fazer o cálculo para você. E se você tiver, obviamente, alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com a Engenharia da Ablução do Brasil, que faremos esse cálculo para você. Dessa forma finalizamos mais essa videoaula e até a próxima.